bom dia a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Estamos iniciando na manhã deste domingo mais uma EBD online, Escola Bíblica Dominical, para estudarmos juntos a palavra do Senhor, o nosso Deus. Hoje estamos aqui reunidos, mesmo sendo domingo deste feriado prolongado de Carnaval. E se porventura você não está com internet, não está agora disponível para participar desta nossa aula, você poderá assistir logo mais à tarde, à noite ou qualquer dia, qualquer horário durante a semana, porque a nossa EBD online fica gravada no histórico do canal da igreja no YouTube. Queremos agradecer a sua presença e a sua participação, lembrando que sempre é muito melhor quando nós estamos juntos, quando nós estamos reunidos, estudando a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Aqui no prédio, no templo da nossa igreja, temos várias salas e os professores, os alunos estão aqui aguardando a sua presença e a sua participação. A EBD Online é um resumo do estudo da revista da nossa Escola Bíblica Dominical para que você seja abençoado quando for impossível estar presente, participando na sua classe, na sua sala. Nós continuamos hoje a série de estudos da revista Cartas de Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus no primeiro século da era cristã. Já estudamos o que ele escreveu aos Gálatas e agora estamos estudando o que ele escreveu aos Colossenses. Naturalmente que estas cartas não foram apenas para aquelas igrejas, mas ao longo dos anos tem sido uma carta de Deus para a igreja de Jesus em todos os lugares, em todo o mundo. Hoje nós estamos na lição de número 15. E o tema da nossa revista, da nossa lição de hoje é perigo à vista. O apóstolo Paulo continua escrevendo aos Colossenses, falando sobre o mesmo tema que nós estudamos na semana passada. Se você participou, você vai lembrar-se agora, Paulo estava enfatizando os riscos que nós corremos de sermos levados pelas heresias, as mentiras, aquilo que não está na Bíblia, não está na Palavra de Deus e não deve ser doutrina para nortear a nossa vida espiritual. As heresias, este era um problema recorrente no primeiro século e continuou sendo ao longo da história, e hoje, talvez mais do que nunca, a igreja de Jesus em todo o mundo está todos os dias lidando com as heresias, as mentiras, aquilo que as pessoas falam, pregam, ensinam e que não está de acordo com a Bíblia Sagrada, com a Palavra de Deus. Muitas vezes a heresia ela é fruto de uma interpretação errada, de um entendimento equivocado da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Por isso que a nossa igreja valoriza muito o estudo, a pesquisa, para que possamos com profundidade entender aquilo que está realmente escrito na Bíblia e que revela a nós a vontade de Deus, o desejo de Deus, a palavra de Deus. Bom, o texto básico, Colossenses 2, de 16 a 23, porém, nós temos um versículo chave, o texto áureo, Colossenses 2, versículo 23, e aqui na Bíblia, na palavra de Deus, está escrito assim: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, com o culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Nós vamos orar e então vamos dar sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical Online deste domingo. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos estudando a Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria, entendimento, clareza da Tua Palavra, da Tua vontade. Queremos conhecê-lo mais e melhor
e queremos obedecer também a Tua palavra. Abençoe a nossa escola bíblica dominical hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Bom, Paulo então continua falando para aquela igreja um tema que é muito real, que é muito atual e que tem tudo a ver com a vida da igreja nos dias de hoje. Nós estamos sempre ouvindo heresias, estamos sempre ouvindo mentiras, estamos sempre ouvindo pessoas equivocadas, mesmo aquelas que estão com boa intenção, mas que não estão conseguindo entender e nem explicar corretamente aquilo que está escrito de fato na Bíblia, a palavra de Deus. Isso é muito sério, porque quando nós não temos uma boa teologia, quando nós não temos uma boa doutrina, fatalmente as nossas práticas espirituais também estarão erradas. Porque a teologia bíblica na sua essência e também a doutrina bíblica na sua essência estão na vida da igreja, dos salvos, dos crentes, para nortear, para ser um GPS, uma bússola, para dar orientação segura para aquilo que pensamos, aquilo que falamos e aquilo que praticamos também. Então, se o nosso conhecimento está errado, se a nossa doutrina, se o nosso ensino, se tudo isso está errado, naturalmente que as nossas práticas espirituais também estarão equivocadas. E o primeiro problema levantado aqui na nossa revista é o problema do legalismo. Um problema que sempre existiu, um problema que sempre acompanhou a Igreja de Cristo. Em todos os seus momentos da história, o legalismo foi uma entrave ao crescimento espiritual da Igreja. O legalismo, com as suas obrigações impostas, as obrigações impostas, a lei, a exigência, como era comum no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Mas agora nós estamos no Novo Testamento, no novo pacto de Deus conosco, através de Jesus, e nessa nova aliança precisamos compreender uma coisa muito importante. A lei de Deus é necessária, é abençoadora, é importante, mas a graça de Deus está acima das leis de Deus. Devemos conhecer as leis e obedecer às leis, mas não podemos ser legalistas. Não podemos compreender que, ao obedecer à lei, eu serei abençoado, eu vou receber alguma graça, algum benefício, alguma bênção extraordinária de Deus. Eu não posso crer que, obedecendo à lei, eu serei salvo, ou eu vou prosperar, ou coisas desta natureza que estamos ouvindo muitas vezes pelo mundo afora. Os falsos mestres naquela cidade queriam obrigar os crentes daquela igreja a viverem novamente debaixo da lei judaica. E Paulo vai dizer, não, a antiga aliança ficou para trás, agora nós vamos viver a nova aliança. O judaísmo com as suas regras, por exemplo, a abstinência de alimentos, a observância de alguns rituais, algumas datas que eles comemoravam. Paulo vai dizer que agora em Cristo a igreja não tem mais a obrigação de obedecer este legalismo tão presente nas páginas do Antigo Testamento. Vou dar um exemplo aqui apenas para ilustrar. Quando nós falamos sobre os dízimos e ofertas, no Antigo Testamento era uma lei. Dízimos e ofertas no Antigo Testamento era uma obrigação. E todos em Israel eram obrigados sempre a dedicar, consagrar seus dízimos e ofertas. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, dízimos e ofertas não é mais uma lei, uma obrigação. Mas eu sou dizimista porque eu amo a Deus, eu amo o Evangelho, eu amo a Palavra de Deus, eu amo o Reino de Deus e eu quero retribuir todas as bênçãos que todos os dias eu recebo das mãos do Senhor. Portanto, agora a minha motivação não é obedecer à lei, mas a minha motivação é o amor a Deus, o amor a Cristo Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Percebe a diferença? Nós temos uma lei imposta, uma obrigação, e nós temos uma lei que eu cumpro, que eu obedeço pelo amor, porque
porque eu quero, porque eu gosto, porque eu sinto prazer em servir ao meu Deus quando eu dedico os meus dízimos e as minhas ofertas para sustentar o reino de Deus. Os falsos mestres, então, estavam trazendo de volta esta heresia e estavam tentando enganar os colossenses, e Paulo vai dizer: cuidado, perigo à vista, estejam atentos, não recuem, não voltem atrás. Nós agora estamos vivendo a nova aliança. Ele coloca aqui em destaque, por exemplo, a proibição de alguns alimentos, a proibição de algumas coisas que no Antigo Testamento até faziam sentido, mas que agora, depois de Cristo Jesus, não fazem mais sentido. No Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, uma lista dos animais que eram considerados espiritualmente imundos, mas agora, a partir de Cristo Jesus, isso não existe mais. Outro problema, a observação de alguns rituais, de algumas cerimônias. Vou dar um exemplo também aqui. No Antigo Testamento, os animais eram sacrificados sobre o altar. O cordeiro, ele era sacrificado com um objetivo espiritual, e Deus aceitava e aprovava. Agora, Cristo Jesus veio e nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus foi para a cruz do Calvário, se fez o Cordeiro de Deus para que a partir dele nunca mais houvesse a necessidade deste ritual. E aí nós temos aqui na revista alguns pontos importantes que eu quero destacar para o nosso estudo de hoje, porque isso vai clarear o nosso entendimento ainda mais. O sábado era um sinal da antiga aliança. O povo de Deus tinha essa lei no Antigo Testamento e eles tinham que obedecer, era obrigatório obedecer. O sábado, ele era separado, santificado, eles tinham que guardar o sábado. Agora, no caso da igreja, no caso do Novo Testamento, depois de Cristo, nós não temos mais esta lei da antiga aliança. Em nenhum texto do Novo Testamento nós encontramos alguma orientação para guardar o sábado. Os cultos na igreja primitiva, na verdade, eles eram realizados no primeiro dia da semana. E qual é o primeiro dia da semana? Domingo. E por que a igreja começou a realizar os cultos domingo? Para comemorar a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no terceiro dia. O terceiro dia, domingo. Portanto, a igreja começou a partir de Cristo a celebrar, a reunir, a realizar o ajuntamento para o louvor e adoração no domingo, no primeiro dia da semana. Não há nenhum sinal no Antigo Testamento de que Deus esperava que as nações gentias também observassem o sábado. Quando nós lemos e estudamos minuciosamente o Antigo Testamento, nós vamos descobrir que esta era uma orientação de Deus para o povo de Israel, aquela nação única e exclusiva, o povo de Deus do Antigo Testamento. Não há evidências de que antes de Moisés o povo de Deus guardava o sábado, nem há qualquer mandamento para o sábado anterior à lei que Deus entregou nas mãos de Moisés no Monte Sinai. O Concílio de Jerusalém não impôs a guarda do sábado para os gentios. Nos primeiros anos da era cristã, no início da história da igreja, várias reuniões, vários concílios de líderes, e eles tomaram decisões importantes. Uma delas foi esta: não havia uma lei, uma orientação, uma recomendação para guardar o sábado. Paulo, nas cartas, escreveu prevenindo os gentios acerca de muitos pecados, mas nunca mencionou o possível pecado da quebra do mandamento de guardar o sábado. Paulo censurou os gálatas por pensarem que Deus esperava que eles guardassem dias especiais, incluindo guardar o sábado. Paulo também ensinou que guardar o sábado era uma questão de liberdade cristã, ou seja,
Se você quer fazer o culto no sábado, faça. Se você quer fazer no domingo, faça. Se você quer realizar um culto de louvor e adoração a Deus na segunda-feira, na terça-feira, então faça. Esta liberdade que nós temos em Cristo Jesus, o Senhor. Número 2, ponto 2. O autor da lição fala sobre algo muito importante. As leis sobre alimentos proibidos, as leis sobre as celebrações, sobre os sacrifícios e principalmente a lei sobre guardar o sábado eram apenas uma sombra, das coisas que viriam, isto é, uma sombra de Cristo e também de tudo o que Cristo Jesus fez por nós, principalmente na cruz do Calvário. A realidade é muito maior do que a sombra. Jesus é a realidade para a qual a sombra apenas apontava. Cristo realizou uma vez por todas aquilo que a religião judaica apenas apontava, apenas ilustrava, apenas prefigurava, como está escrito em Hebreus capítulo 10 e também Hebreus capítulo 9. Portanto, é muito importante nós entendermos isso. Jesus, o Messias, veio e cumpriu toda a lei. Ele cumpriu todas as exigências. E ele agora vem para estar acima da antiga aliança, trazendo para nós a nova aliança. O misticismo, outro problema grave, outra heresia séria e outra realidade presente também na nossa experiência eclesiástica hoje, aqui e agora. Muito misticismo, inclusive dentro de muitas igrejas. O misticismo é um problema grave que nós devemos combater. O misticismo religioso pode ser definido como uma busca de uma intensa experiência religiosa subjetiva. Os místicos são aqueles que procuram uma verdade interior, valorizando sentimentos, emoções, outras sensações e percepções interiores. Mas, como a Bíblia diz com muita clareza e profundidade, o coração do homem, os sentimentos e emoções do homem são enganosos. Cuidado, muito cuidado. A advertência dele tem também outros pontos que nós precisamos trazer e considerar aqui. O culto aos anjos. Vejam só, um problema grave. Cultuar anjos, cultuar homens, cultuar coisas, cultuar pessoas, cultuar seres angelicais, cultuar astros, cultuar a natureza. Tudo isso é idolatria. Não há intermediários entre Deus e o homem a partir de Cristo Jesus. Então nós devemos cultuar diretamente a Deus na pessoa do Filho que é Jesus. Também ele fala aqui sobre as visões, experiências emocionais, iluminações particulares que as pessoas tinham. E ele inclusive cita um texto aqui em Hebreus. Vejam só: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Não precisamos mais de visões, de adivinhações, não precisamos mais dessas coisas absurdas que muitas vezes as pessoas querem trazer para o seio da igreja, confundindo a mente e o entendimento das pessoas. Paulo considera isso heresia perigosa. A mente carnal, ele vai dizer aqui que as pessoas estão agindo com carnalidade, estão dominadas pela carnalidade, uma humildade que mascara a sua arrogância intelectual, e isso aqui também é um outro problema. Bom, depois ele vai falar aqui que nós precisamos manter firmes Cristo Jesus como o nosso grande líder espiritual, aquele que nos dá toda a direção, porque ele é cabeça da igreja e nós somos o corpo e precisamos viver totalmente na dependência dele. Ok, ponto 3, vamos prosseguir.
o conteúdo da lição é denso, é muito amplo. Nós não temos aqui muito tempo e por isso não podemos aprofundar muito. Nas classes, os professores, os alunos conseguem ir um pouco mais adiante, mas nós aqui temos que ser mais objetivos, porque a EBD Online é uma síntese, um resumo do estudo da lição. 3. O ascetismo. O que é isso? O que é isso, pastor? O ascetismo é um tipo de moral filosófica que prega o desprezo ao corpo e às sensações e que tende a assegurar pelos sofrimentos físicos o triunfo do espírito sobre os instintos e as paixões. Uma pessoa ascética impõe a si mesmo rigorosas limitações. Os hereges na cidade de Colossos tentavam alcançar a justiça divina pela autorrestrição, fazendo excessivos sacrifícios corporais, fazendo jejuns excessivos, desproporcionais e algumas atividades também, porque eles achavam que punindo o corpo, sacrificando o corpo, fazendo o corpo sofrer, isso fortaleceria sua alma, fortaleceria o seu espírito. Um sistema religioso mundano. A palavra rudimentos, que está presente aí no texto bíblico, é a tradução que se refere aos ritos, cerimônias e ordenanças judaicas pelas quais se pretendia obter o favor de Deus. Os judeus, eles tiveram essa experiência quando eles obedeciam a lei através das suas cerimônias e dos seus rituais, eles eram abençoados pelo Senhor, recebiam graça da parte de Deus. Agora não há mais necessidade. Vou dar aqui apenas um exemplo: o bode expiatório. O bode expiatório era uma experiência, um ritual do povo de Israel no Antigo Testamento. O profeta, o sacerdote, na verdade, ele pegava um bode, impunha as mãos sobre ele e ele orava pedindo que todos os pecados de todos os israelitas estivessem sobre aquele bode. O bode, então, carregaria todos os pecados. Ele era levado para um lugar distante no deserto e ele era abandonado no deserto, e isso significava que os pecados estavam indo e desaparecendo para longe do povo de Deus, do povo de Israel. Deus entendia, aceitava e aprovava e perdoava os seus pecados. A partir de Cristo Jesus, não há mais a necessidade do ritual do bode expiatório. Por quê? Jesus é a expiação do homem. Ele veio para expiar, para levar sobre si os nossos pecados, dar-nos o perdão e purificar o nosso coração de todo pecado. Por isso que o ascetismo ele é impotente, ele é incapaz de realizar qualquer coisa por qualquer pessoa. Diz o texto que ele tem aparência de sabedoria, mas ele não é sábio. É um culto de si mesmo. A pessoa não está cultuando a Deus, ela está sendo arrogante e está sendo egoísta. É de falsa humildade, né? Eles não estavam sendo humildes, eles estavam fazendo aquilo para aparecer. Eles queriam os holofotes, as luzes sobre si, para que eles pudessem ser aplaudidos pelos homens. Ele também fala aqui do rigor ascético, a crença de que torturando o seu próprio corpo, eles estariam alcançando um nível mais elevado de santidade. Isso não é bíblico, não é aceito, não é aprovado, não é abençoado pelo Senhor. E aí uma expressão que eu achei interessante no texto, e eu quero rapidamente mencionar aqui também, porque neste versículo Paulo escreve o seguinte: não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum contra a sensualidade. O que é isso? Os sistemas religiosos sempre falham na tentativa de melhorar o homem por dentro. Embora deem a impressão de que a carne pode realizar algo de bom para merecer algum favor, alguma bênção, alguma graça de Deus, não conseguem principalmente conter as paixões carnais e os desejos carnais. A nossa natureza humana precisa de Cristo Jesus, porque só Ele para nos fortalecer, para que nós tenhamos condições de resistir a todas as paixões
carnais, e é isso que Paulo estava tentando dizer aqui na sua carta aos Colossenses. Bom, para nós concluirmos hoje, 3 afirmações importantíssimas, necessárias, que nos abençoam e que nos ajudam muito quanto à aplicação prática do estudo da nossa Escola Bíblica Dominical online de hoje. Primeiro, Cristo Jesus é o ponto final do legalismo. Jesus, ele veio para dar fim ao legalismo. Ele agora é o nosso alvo. Cristo agora é o nosso objetivo. Ele cumpriu a lei. Todo o propósito de Deus através da lei se cumpriu em Cristo Jesus e, portanto, a lei agora não tem mais poder sobre nós, porque sempre vai prevalecer a graça. Segundo, Cristo é o remédio, o melhor de todos os remédios contra o misticismo. Aqueles que encontram tudo em Cristo não mais precisam procurar outro conhecimento ou outra experiência em qualquer coisa, em qualquer lugar. Cristo Jesus e a Palavra de Deus são plenamente suficientes para nós. Terceiro e último, Cristo é a negação do ascetismo. O sacrifício realizado no Calvário é eficaz para a nossa salvação eterna. Qualquer objeto ou qualquer ação que nós queiramos para acrescentar, nós estaremos diminuindo ou anulando o poder que vem da cruz do Calvário. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Hoje é domingo, daqui a pouco, às 10h10, o nosso culto da manhã aqui no templo da Primeira Igreja Batista de Macaé. Logo mais, às 7h, às 19h, o nosso culto de louvor e adoração a Deus. Você está convidado, venha trazendo a sua família, convide os seus amigos também, para que tenhamos um dia abençoadíssimo na presença do Senhor, em comunhão com os nossos irmãos em Cristo. Um grande abraço e até o próximo domingo na Escola Bíblica Dominical.